Olá, começa agora o programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Olha, nesse programa nós recebemos aqui para dar continuidade o Dr. Alberto Gigante Quadros. Na semana passada nós conversamos com ele sobre colesterol, triglicérides, as principais doenças que chegam até o consultório médico e nós, obviamente, estamos aqui para levar para vocês também essas informações. Inclusive, pessoal, tem um alerta que ele vai fazer sobre o diabetes. A gente subestima um pouco essa doença, acha que não tem problema, que é um probleminha bobo, né, que acontece com um ou outro, mas não, isso é muito sério e já antecipo para vocês que ele vai fazer um alerta sobre o diabetes. O programa Mais Saúde desse final de semana está apenas começando e vocês, obviamente, são meus convidados. Vamos lá? Bom, nosso bate-papo, então, continuando o que conversamos na última semana, recebendo aqui o Dr. Alberto Gigante Quadros, que é clínico médico, né, o clínico geral. Nós falamos sobre colesterol, falamos sobre triglicérides, é um nome que eu sempre confundo, mas não é porque a gente erra, a gente confunde os nomes, que a gente pode deixar de lado, que é um negócio muito sério, né? E a gente vai falar mais sobre isso. E temos algumas perguntas também que a gente não conseguiu responder no último programa, que eu quero trazer aqui para vocês. Mas, caso você não tenha visto o nosso primeiro bate-papo, segue no nosso canal do YouTube, está aparecendo logo embaixo do seu vídeo. Nós temos não só o programa com o Dr. Gigante, né, que nós apresentamos semana passada, mas diversos outros assuntos e você, lógico, é meu convidado. Então, se você perdeu o programa, assiste lá. Se não perdeu, vamos continuar, porque o nosso tempo é curto, né? Dr. Gigante, para quem não assistiu o senhor e vai ver depois o programa, tá aí embaixo o link, queria que você se apresentasse. Um abraço a todos, eu sou médico, sou um clínico geral, estou aqui de Divinópolis trabalhando nessa área há 37 anos e estou aqui à disposição com muita alegria para a gente poder conversar sobre isso. É um prazer. Muito bacana, doutor Gigante. Continuando então, vamos lá logo no que eu errei logo de cara, né, que é o triglicérides. Sim. O que é e quais riscos ele representa para a saúde quando está elevado? É possível, inclusive até aproveitando, emendando uma pergunta na outra, a gente sempre vê as pessoas com colesterol alto, triglicérides alto, glicose alta. Isso também pode ficar baixo? E qual risco isso oferece para a saúde? Tá, então vamos lá. Triglicérides eu costumo brincar com as pessoas que é um irmão do colesterol menos malvado, né? Então, não só no sentido de que os efeitos e os problemas que ele traz são de menor intensidade, como que para que ele possa ser prejudicial à sua saúde, o nível tem que se elevar muito mais. Então nós dissemos que um colesterol de 300, por exemplo, é um colesterol altíssimo, de alto risco, ao passo que um triglicérides de 300 é um triglicérides pouco aumentado, em que nossa abordagem, nossa forma de encarar vai ser muito mais segura e tranquila, né? Em última instância, ele associa com colesterol e deixa o sangue mais gorduroso e causa problemas no coração e na circulação e se associa muito com diabetes, porque diferente do colesterol, o açúcar e as massas aumentam também o triglicérides. Não interfere no colesterol, mas aumentam também os triglicérides, né? Então, ele com muita frequência está associado, igual você falou, ora com colesterol, ora com o diabetes, né? Mas também deve ser visto, não com tanto rigor quando analisamos o colesterol, mas também deve ser tratado. Hoje temos remédios muito satisfatórios no tratamento, muito bem tolerados, e a dieta e a atividade física ajuda muito no caso do triglicérides. E para triglicérides, qual que é a atividade física indicada? A gente sempre fala da caminhada, né, que é bom para tudo. Mas nesse caso também é válida? Ou, por exemplo, se a pessoa quer abaixar mais rapidamente, é necessário algum tipo de exercício mais intenso, mais frequente durante a semana? O que é o indicado? Não existe uma atividade física que seja a atividade física de todo mundo, né? O primeiro critério para você escolher atividade física é uma que a pessoa vai querer fazer a vida inteira. Aquela que você pede ela para fazer e ela topa. Não adianta eu falar com você que você tem que fazer isso porque esse é melhor para você e você não dá conta de fazer, eu tenho pavor em fazer.
né? Então, quando a gente começa pela caminhada, é o estágio 1, que não tem ninguém pode me falar que não pode fazer uma caminhada, que não dá conta de fazer uma caminhada, que não tem tempo para fazer uma caminhada, né? Então, eu começo por ali e tento, logicamente, ampliar isso aí, porque a gente sabe que dentro da possibilidade de cada um e do prazer e da tolerância de cada um, quanto mais atividade física ele fizer, mais ele vai se beneficiar, isso é natural, né? A máquina que estraga, que enferruja, é a máquina que está parada. A máquina que está em funcionamento, se você der as reformas que ela precisa, a energia que ela precisa, tudo, ela não estraga, ela funciona muito mais do que a outra, né? Então, a atividade física, quanto maior, melhor, mas dentro de uma programação e de uma escala que a pessoa, com o tempo, entenda que isso é o melhor para ela, né? Então, a gente começa num nível mais leve e vamos tentando aumentar isso aí, porque o benefício é indiscutível. Sem dúvidas, é excelente, né? Sim. Doutor Gigante, a gente falou então da triglicérides, do colesterol, que é o irmão mais malvado, e com relação à glicose, porque muitas pessoas, inclusive, têm, né, diabetes, tanto, eu queria que o senhor explicasse tipo 1, né, tipo 2, né, se não me engano, mas qual que é o risco de se desenvolver a doença e não tratar a doença, comer de tudo, não fazer dieta, não fazer o tratamento adequado? Sim. É preciso que as pessoas que têm diabetes entendam que isoladamente é a doença mais perigosa que nós temos, certo? Nada é mais maléfico para a nossa saúde do que a diabetes. Nada, 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 certo? O pessoal está preocupado com dengue, com câncer, com AIDS, com não sei o quê. Diabetes é número 1 nesse sentido, né? Agora, é preciso que as pessoas entendam o seguinte, que apesar de ser tão perigosa, ela é muito facilmente domada. Se você estiver disposto a enfrentá-la, você vai ter vida com qualidade e vida longa, desde que esteja consciente disto, né? Então, a glicose que aumenta no nosso sangue, esse açúcar do sangue, ele é extremamente maléfico para as nossas artérias. Então, a primeira coisa é fazer entupir as nossas artérias, destruir a parte de dentro. Hoje nós temos os canos de PVC, que são ótimos, mas na minha época os canos eram de ferro, de aço, então aquilo corroía tudo por dentro e de vez em quando entupia e não passava água de jeito nenhum, certo? Então o diabético maltratado é esse, que tem um cano de ferro e que ele enferruja por dentro e entope tudo, certo? O diabético bem tratado é que tem o cano de PVC, que aquilo passa sem enferrujar. Vive normalmente. Você põe um cano de PVC aí, dura 50, 100 anos, né? O outro não, porque ele oxida, ele enferruja, né? Então, a grosso modo é isso. O açúcar, ele faz muito mal para o revestimento interno das nossas artérias, né? Então, por isso é que o diabético, com muita facilidade, tem um membro amputado. Então, eu queria perguntar para o senhor, quais são as complicações mais comuns? Porque a gente vê perda da visão, né? Sim. E as pessoas às vezes amputam um dedo, depois a mão, e aquilo não cicatriza. Por que isso acontece? Tudo isso está associado à circulação que não chegou lá no final. O cano de ferro oxidou, entupiu e não deixou a circulação, tudo o sangue chegar. Tudo. Em última instância, nós poderíamos simplificar dessa forma. E quando a circulação não chega lá no final, o que acontece? Ela não leva oxigênio, ela não leva alimento, a extremidade morre. Então, quando você não cuida do seu diabetes, você fica cego por causa de quê? Porque o seu olho não foi alimentado. Você tem que cortar o dedo por causa de quê? Porque a ponta não foi alimentada. Você tem que fazer o transplante de rim por causa de quê? Porque o rim não foi alimentado, porque oxidou o cano, entupiu e a circulação não chegou lá. Não levou alimento, não levou vitamina, não levou oxigênio, não levou água, não levou nada. E quem que vive sem isso? Né? Então, o grande problema do diabético é este. Ele precisa de entender que ele tem sim que viver constantemente sobre dieta, constantemente sobre medicamento e tomando outros cuidados, né? Logicamente que cada um é cada um, porque
Porque tem diabético que é grau 10, tem diabético que é grau 1. O que cada um desses dois vai ter que fazer é completamente diferente, né? E não adianta o 10 ficar reclamando do 1 e o 1 ficar reclamando do que não tem nada, certo? Porque isso não vai ajudar, não vai levar a lugar nenhum, certo? É o 10 encarar que o dele é 10 e vamos que vamos, o 1 encarar que é 1 e vamos que vamos, e não preocupar com o outro, certo? Cuida do seu problema e vamos curar a doença, que fazendo isso vive-se bem. Hoje nós temos remédios de boa qualidade, bem tolerados, doados pelo poder público, certo? Então dá para todo mundo tratar disso aí. Né? É uma doença que precisa de determinação, talvez por isso que seja difícil, né? Porque Sim. a pessoa encarar, né, que eu não posso comer isso, ou que eu tenho que comer isso, aquilo, aquele outro, né? Sim, E até que ela acostuma com a ideia, né? Porque restrições existem. Você imagina uma criança de 5 anos que nasceu com diabetes, você fala para ela que não pode comer doce, chocolate, sorvete e tal. Né? É muito difícil isso, eu entendo isso. Né? E fazer esse discurso que eu estou fazendo aqui por uma pessoa já mais velha, consciente, que já viveu uma vida e já sabe os riscos, é uma coisa, e para a criança é diferente. Então, mesmo para o mais velho já é difícil, né? A pessoa alterar a sua rotina, para a criança praticamente... Tem todas as dificuldades, mas nós não podemos correr delas. Nós temos que deixar bem claro que se assim não for feito, a coisa fica feia. E se assim for feito, ainda dá para viver muito e viver com qualidade, né? Não adianta a gente ficar chorando o que empurraram para a gente, né? Deus é bom, Ele não quer nada de mal para a gente, né? Muitas dessas coisas que acontecem aí não é culpa dele. Se caiu na minha mão, moça, é eu que tenho que carregar, não adianta. Vamos resolver, né? Então vamos abraçar e vamos enfrentar do jeito que pode, né? Então, Gigante, qual que é a diferença do diabetes para o colesterol? Porque todos eles causam esse problema desse, vamos dizer assim, entupimento, né, das artérias, das veias. Qual que é a diferença? Um é gordura, no caso do colesterol, e o do diabetes é o açúcar mesmo que vai, eu não sei se eu posso falar calcificando ali em volta das veias, o que é? Em última instância, o que acontece? O açúcar danifica o revestimento do vaso. Naquele lugar que danificou, abre-se ali uma fenda e aquilo ali enche de colesterol ali dentro. Uma hora aquela bolha de colesterol rebenta e entope, certo? Vamos ser simplistas para esclarecer dessa forma, né? É parecido com isso. É lógico que existe muito mais coisas, além disso é mais complicado, mas é complicado nas minúcias. No grosso modo é isso aí, né? Então são malefícios que se somam, né? Aí você pergunta para mim assim, tem mais algum? Tem. Imagina se isso sob uma pressão alta. Então você já tem uma coisa que é o açúcar danificando o revestimento. Se você aumenta que a pressão ali, vai ficar mais complicado, certo? Aí parou? Não. Imagina uma pessoa obesa que pega e joga 150 quilos na perna, certo? Então os vasos, as artérias da perna estão submetidas a essas coisas que eu te falei, glicose, colesterol e pressão alta. Você pega e joga 150 quilos em cima daquilo, né? O que acontece? Fica mais complicado ainda, né? Então, quando você falou mais cedo que é multifatorial, é por causa disso, né? São vários fatores que se somam e que nós precisamos estar preparados, né? Para nossa alegria tem remédio bom para todos, e para nossa alegria, muitas vezes quando você está melhorando um, você ajuda demais o outro, e aí você vai vendo saída para a coisa. Porque se você olhar parar, cada vez para tentar ver uma solução, né? Porque se você parar e pensar assim, eu estou derrubado demais, eu tenho tudo aí, né? Aí você não faz nada, né? Mas na medida que você está enfrentando um, você já está enfrentando outro, na medida que você está enfrentando outro, e aí que vamos. E aí chega uma solução. Né? Sim. Inclusive, chegou o horário do nosso intervalo, a gente vai dar uma pausazinha só para tomar uma água e volta com o programa Mais Saúde, com o Dr. Gigante, que a gente está falando sobre colesterol, sobre vários assuntos. Não perca, porque ainda tem muita coisa bacana até a gente terminar, não saia daí. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Ajude a ACOM contra o câncer, pela vida. Doe através destes canais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais.
Vamos lá fazer o que será. Faça sua doação. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Neste final de semana, recebendo o Dr. Alberto Gigante Quadros, que ele é um clínico médico, clínico geral, e a gente está conversando, entre outras coisas, sobre prevenção das principais doenças. Nós temos algumas perguntas que a Renata colheu na rua, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente. Vamos assistir então? E a gente volta com o Dr. Gigante comentando sobre isso. Sou Éder de Cláudio. Dr. Gigante, qual o principal sintoma da pressão alta? Essa é muito interessante, porque a pressão alta, via de regra, não dá sintoma nenhum. A pressão alta ela só vai dar sintomas a partir do momento que ela já estabeleceu algum defeito no organismo da pessoa e geralmente no coração. Por quê? Porque quando você tem... O que é a pressão? Eu coloco um aparelho no seu braço, espremo para o seu braço e evito que o sangue que está sendo bombeado no seu coração chegue até o seu braço. Então eu travo aqui. Depois, aos poucos, eu vou soltando o aparelho, vou soltando, você vê que vai aliviando aos poucos. E aí, num determinado momento, eu soltei em que a força do coração conseguiu fazer passar a primeira leva de sangue. Então, ali é que me dá o sinal da sua pressão. Bacana. Então, quando a sua pressão está alta e eu constato por esse aparelho, eu estou sabendo que o seu coração está tendo que fazer muito mais força para jogar o sangue no seu braço, né? E você sabe que toda máquina que faz mais força do que aquela para o qual ela foi determinada, o risco dela estragar é maior. Pega seu carro, que é de carregar 4, 5 pessoas, certo? E enche ele de mala, carrega 4, 5 pessoas o dia inteiro, toda hora, e olha o carro do vizinho para você ver. O seu vai estragar muito mais depressa, porque o seu está sob uma pressão maior do que aquela para o qual ele foi criado, né? Bom, enquanto não tiver defeito no coração, o coração está lá fazendo essa força, certo? Está vencendo essa barreira de pressão alta que colocaram lá na frente para ele. Quando o coração não estiver dando conta mais disso, é que a pessoa vai começar a sentir as coisas. E aí já é tarde, né? Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, doutor, não vou tomar esse remédio não, porque eu não estou sentindo nada. Eu falei assim, não espera sentir, meu querido. Porque se você espera sentir, aí já é tarde, certo? Então, não associe nada que você está sentindo com pressão alta. Pode até ser, tá? O quê? Pode até ser que a pessoa esteja com a pressão altíssima, altíssima mesmo, e aí pode dar uma dor de cabeça, né? É o que o pessoal fala, né? Até o nosso tempo está curto, mas a tal da dor na nuca é alguma coisa a ver com pressão alta ou isso daí pode até ser, mas não é o principal do que você deve preocupar, certo? O principal que você deve preocupar é o seguinte, olha, silenciosamente aquela pressão está comendo o seu coração. Preocupe com isso, certo? Não espere sentir alguma coisa, não. É lógico, se você estiver sentindo alguma coisa, estiver desagradável, meça a pressão e veja. Mas eu vou dizer para você que ela vai estar alta muito mais pelo que você está sentindo do que por ela própria. Porque na hora que você fica nervoso, que você fica tenso, ela sobe. E aí você pensa que você está com essa pressão assim e que ela é que trouxe esse mal. Mas esse mal-estar, essa ansiedade, esse desgosto, essa tristeza que muitas vezes é que está subindo a pressão, né? E aí você fica preocupado e aí mede no outro dia a pressão está normal. Senhor, como é que faz? Então não era da pressão. Mais um motivo para continuar, né, com o clínico, fazendo acompanhamento. Para saber o que é a causa, né? Então, em última instância, a pressão alta pode dar uma batedeira, pode dar uma falta de ar, pode dar uma certa dor cervical, mas isso não é o principal. O principal é acompanhar ela direitinho e saber que ela oscila mesmo. Você não nasce, você não acorda e deita todo dia igual, certo? Tem dia que você come uma coisa que você gosta sempre e acha assim, não, mas isso não está gostoso hoje. Outro dia você come um trem que é, nossa, mas isso está com um gosto tão bom, né? Então nós somos diferentes e ao sermos diferentes a nossa pressão também oscila. O dia que você estiver mais alegre, ela vai estar melhor, por isso que a gente deve ficar alegre todo dia, certo? E o dia que você vai ficar mais aborrecido, mais pessimista, ela vai estar pior. Por isso que aborrecimento e pessimismo não leva a lugar nenhum. Tá vendo? Tá? Mas a última pergunta, nosso tempo é corrido, mas dá tempo da gente responder. Vamos lá? Sou o Wellington de Nova Serrana. Eu queria perguntar ao doutor Gigante, a minha alimentação é saudável, mesmo assim eu corro risco de ter diabetes?
Veja bem, a diabetes é uma doença hereditária. O que é isso? Se algum parente direto seu tem, você deve ter um cuidado a mais para o cuidado de checar se tem ou não a diabetes. Né? E o que é o diabetes? Nós temos um órgão acima do nosso estômago que chama pâncreas. E esse pâncreas produz um hormônio que chama insulina. Então, todo pâncreas que produz a quantidade de insulina que nós precisamos, está resolvido o problema, não tem diabetes. Certo? Agora, a pessoa que tem predisposição a ter diabetes, ela pode, no começo, ter um pâncreas que seja suficiente, e depois, se você descuidar um tiquinho ou provocar ele adoece. E aí ele não vai dar conta de resolver esse problema, né? Então, se você me perguntar, o que é que eu devo fazer então? Se eu tenho diabetes na minha família, o que eu devo fazer para evitar que isso aconteça? Eu vou dizer o seguinte, o seu pâncreas, ele é de uma família de diabético, ele pode ter algum probleminha, então não provoca ele. Provocar ele, o que é? Não engorde. Se você tem que produzir insulina para 60 quilos, é uma coisa. Se você tem que produzir insulina para 80 quilos, você mais do que dobra a exigência. E aí ele vai abrir o bico. Então a primeira coisa é não ganhar peso, certo? A segunda coisa é fazer atividade física. Nossos telespectadores devem estar achando até burrice, mas esse cara só fala nisso. Mas é importante, né? Mas isso é fundamental. Porque o que acontece? Você tem açúcar dentro do seu sangue, certo? Açúcar é a forma de energia mais barata que o nosso organismo tem, mais disponível. Há um piscar, é igual a chave de um carro. Você bateu, ela pega. Você bateu a chave do nosso carro, você já tem açúcar para você usar. Então, quando você faz atividade física, de imediato, 10 minutos de caminhada, você já está queimando glicose. E se você está queimando glicose, você está folgando o pâncreas, você não está precisando de produzir insulina, certo? Então, essas duas coisas são fundamentais. E a terceira, o que é? É a boia, meu nego, né? Porque o que acontece? Se você come as coisas que precisa de insulina lá dentro, você está provocando. Então, você vai forçar o pâncreas, ele vai abrir o bico. Se você come aquilo que é digerido de forma diferente, que não precisa de insulina, você não mexeu com nada. E aí ele fica numa tranquilamente. Boa, né? E hoje nós temos uma alimentação assim, muito boa para vencer tudo isso. Então hoje nós temos vários alimentos que são dietéticos e muitos que não precisam, que não vão virar amido, que não vão virar açúcar lá dentro, né? O seu médico vai te falar quais que são esses alimentos, porque cada um é cada um, né? E o médico, viu, gente? Não é o Dr. Google não, tá? Por favor. Mas eu já digo de imediato o seguinte, quem tem diabético na família deveria criar uma briga com açúcar, doce, mel e rapadura, certo? Ah, mas eu ainda não tenho. Não, larga de lado, não mexe com isso não. Certo? Não vamos ter, né? Vamos deixar para lá. Deixa quieto, certo? Porque é o primeiro passo para isso aí, né? Logicamente que depois vem as massas, né? Tem algumas outras coisas que a gente tem que ter um cuidado, mas tudo aquilo que você olhar e lá dentro do alimento você suspeitar que tem mel, rapadura, açúcar ou doce, pode largar de lado. Meu povo. E aí o recado tem os dietéticos. E tem os dietéticos que podem ser brincadeiras à substituídos. parte, tem muita opção hoje em dia. Tem muita opção, muita, né? E é dessa forma que a gente evite aquilo que eu falei, que é a pior doença que nós podemos ter, né? Mas eu digo para você o seguinte, eu tenho amigos aí que são triatletas, graduados, medalhados, certo? Como diabético. Né? Vivem uma vida absolutamente normal. Da mesma forma que eu vejo toda hora lá na UPA a pessoa morrer porque não se cuidou por causa do diabetes. Não né? vamos deixar chegar nesse ponto. Está na consciência de cada um. Né? Nós podemos fazer o papel de orientar. Agora não podemos fazer a parte que cabe. De obrigar é complicado. Né? A medicina, eu costumo brincar com o meu pessoal, é o seguinte, olha, eu sou fraquinho, não dou conta de carregar ninguém sozinho. Né? Mas se me ajudar junto, a gente caminha longe, né?
Então, Ok. essa é a história. Nós recebemos aqui o Dr. Alberto Gigante Quadros. Falei que era um bate-papo leve, gente, não tem como. Na semana que vem a gente está preparando um programa novinho para vocês. E sempre que tiver alguma sugestão, algum tema, alguma dúvida que você queira, algum profissional aqui falando sobre isso, é só entrar em contato com a gente. O e-mail está aparecendo aí abaixo do seu vídeo. Pessoal, fiquem com Deus. Espero ter levado informação de qualidade junto com meu parceiro, o Dr. Alberto Gigante Quadros. E na semana que vem aguardo vocês. Não saiam daí que a programação deste canal continua. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.